Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira do Evangelho no Lar, e hoje nós teremos o estudo com Alessandro, Anjos de Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, que baseado no Livro dos Espíritos, na questão 489 a 521. Alessandro, fica com você. Meus irmãos, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer mais uma vez a possibilidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui reunidos em busca desse conhecimento, dessas informações tão importantes. Lembrando que estamos todos aqui para aprender, ninguém é melhor que ninguém, e que essas informações, esses conhecimentos também possam chegar aos nossos irmãos que se encontram em outros planos, e aqueles irmãos que ainda estão encarnados aqui, e por algum motivo não puderam participar desse estudo. Então, o tema de hoje, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Quando eu fui escolher esse tema, me lembrou o tempo que eu frequentava bastante a igreja católica, e a minha mãe ensinou que todos nós, desde pequeno, eu via isso muitas vezes da minha mãe, que nós tínhamos anjo de guarda, que a gente devia rezar todas as noites para os nossos anjos de guarda. E até hoje eu lembro dessa história. E eu costumo dizer isso para os colegas. Nós temos, sim, anjos de guarda, que são aqueles os espíritos protetores que nos acompanham, os familiares, aqueles espíritos simpáticos que querem a nossa evolução, assim como eles trabalham para a evolução deles. Então, nós vamos citar alguns tópicos aqui do Livro dos Espíritos, que fala sobre esses tipos de espíritos, anjos de guarda, como que eles, quais são as categorias deles, como eles atuam, mas também ele ressalta nessa obra a questão dos espíritos, digamos assim, espíritos maus, que eu não gosto de usar esse termo, mas que são aqueles espíritos que não trabalham para a nossa evolução. Eles trabalham contra o progresso espiritual. Eles trabalham contra a evolução dos planetas, certo? Então, aqui, questão 489 do livro, ele diz o seguinte: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Quando nós reencarnamos, geralmente, sempre tem um espírito que nos acompanha. Quem que é esse espírito? Já foi um irmão encarnado, que passou por um planeta, cumprindo a sua missão também, e aí ele continua a missão dele, mas agora acompanhando espíritos encarnados nos planetas, no caso, o planeta Terra aqui. Então, esse espírito, ele também está cumprindo o papel dele. E nós não temos apenas um anjo de guarda, um espírito protetor. Nós temos vários. Então, o que que acontece? Esse espírito está próximo da gente, por quê? Porque ele também precisa cumprir alguma missão que vai ajudar na evolução dele. Então, em determinados momentos da nossa existência, nós temos um espírito que nos acompanha. A hora que ele cumpriu a missão dele, ele parte para atender um outro irmão necessitado. Porque ele não fica só com a gente, ele atende vários irmãos necessitados, vários irmãos encarnados, na verdade. Então, assim, ele, uma vez que ele cumpriu a missão dele, ele parte para um próximo, e assim sucessivamente. Então, nós temos vários protetores, cada um deles também cumprindo a sua missão. Então, vamos lá. Aqui tem uma frase de Milanês que ele diz o seguinte: cada encarnado tem ao seu lado, lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas, que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Através dos filhos maiores, ampara os menores, ou seja, nós, estendendo oportunidades de trabalho para todos os seres em todas as escalas de evolução. Quando ele diz aqui espírito evoluído, ele fala que quer dizer o seguinte: geralmente é um espírito mais evoluído do que nós, ou seja, é um espírito que tem mais conhecimento, que está numa caminhada, digamos assim, um passo à frente da gente. Então, ele vem nos auxiliar para que nós possamos dar esse passo adiante. E ele, consequentemente, vai dar mais um passo também. Não quer dizer que ele é um espírito de luz. Não, não é isso. Pode até ser, mas não é essa a situação. Nós entendemos que esses grandes espíritos de luz, provavelmente, eles têm uma missão muito maior ao lado de irmãos que também, enquanto encarnados, cumprem missões maiores do que a nossa aqui na Terra, certo? Cada um desses espíritos adota um desses irmãos inferiores, torna-se seu protetor, com que solicitude afetuosa sustenta seus passos, com que alegria vê seus progressos, com que amargura constata que as quedas que não pôde prevenir.
assim como a criança. Saída do berço, tenta seus primeiros passos sob o olhar terno de sua mãe. Assim, o espírito assistido se ensaia nos combates da vida sob a égide invisível de seu guia espiritual. Ou seja, esse nosso irmão espiritual, ele comemora as nossas conquistas, ele fica feliz pelos nossos avanços, porém, também ele vai ficar triste quando a gente retroage, quando a gente deixa de avançar, porque nós sabemos que nós temos essa conexão com esses espíritos que nos acompanham. Então, quando a gente está na caminhada certa, que a gente vem alcançando, que a gente vai dando atenção às informações que ele vai nos passando, às orientações, de que maneira que a gente vai, isso de forma intuitiva, alguns podem até ouvir isso, alguns podem até enxergar esse espírito que acompanha, mas a maioria das vezes é através de intuição. Então, quando a gente entende essa intuição, que ela é para o bem, a gente vai caminhar para isso. Porém, quando a gente dá um passo atrás, ele vai ficar triste. E aí que está a situação. A gente tem que ter atenção, quando fala de intuição, a gente não dá ouvidos àqueles nossos irmãozinhos que não querem nossa evolução. Eles também influenciam na nossa vida e muito, muito mais do que nós possamos imaginar. Então, a questão da gente estar sempre atento e vigilante aos nossos pensamentos. Um pouquinho mais para frente, eu vou ressaltar quais são aspectos e dicas, orientações que nos ajudam a aproximarmos dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores. O espírito é obrigado a velar por vós, se aceitou essa tarefa, mas escolhe os seres que lhes são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ou seja, lá em cima, quando esse espírito vai encarnar, o irmão vai encarnar, aquele que fica, ele está com essa tarefa, ele entende. Então, se ele é simpático, esse espírito, nossa, vai ser muito prazeroso para ele ajudar. Porém, para outros é uma missão. Às vezes, isso pode ser até um resgate de um conflito de vidas passadas, um desentendimento, uma violência, um assassinato. Então, de repente, a gente não sabe o que tem nisso aí. Pode acontecer até de um espírito desse precisar acompanhar seu orientador, o anjo de guarda, de um inimigo que ele teve numa vida passada. O espírito familiar, que até certo ponto confirma a teoria católica do anjo de guarda, como eu falei lá atrás, não é, entretanto, exatamente aquilo que nos apresenta o dogma católico. Ele é simplesmente o espírito de um mortal, de um espírito que já teve encarnado na vida, que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado que nós, e, consequentemente, nos é infinitamente superior em bondade e inteligência, que realiza uma missão meritória para si, proveitosa para nós, deste modo, nos acompanhando neste mundo e no outro, até ser chamado a uma nova encarnação, ou até que nós mesmos, chegados a um certo grau de superioridade, sejamos chamados a realizar, na outra vida, missão semelhante, junto a um mortal menos evoluído do que nós. Nós temos um caso muito conhecido no Brasil, que é o caso do Chico Xavier. Ele tinha um Emmanuel, que era o espírito protetor dele, o anjo de guarda, Divaldo, a Joana de Ângeles. Então, assim, esses irmãos nossos que vieram com a missão maior aqui na Terra, nós sabemos, nós já vimos falar dos anjos protetores deles, mas todos nós temos também o nosso anjo protetor. Os nossos passos são escolhidos por nós. Os espíritos que atraímos obedecem à justiça e nos acompanham por sintoma espiritual. Atraímos companhias espirituais de acordo com os nossos pensamentos. O anjo guardião nos tutela com todo o amor que nos pode dar, sem, contudo, nos forçar em quaisquer entendimentos. Ele somente expõe os conceitos elevados do Evangelho, argumentando no silêncio a filosofia de luz criada por Deus. O nosso bom anjo nos inspira nas leituras, nas conversações com companheiros de bom nível e pelos pensamentos, nos intervalos das nossas ideias. Surgem os pensamentos dos nossos benfeitores, dando-nos as mãos para a caminhada com Deus. Ou seja, um orientador desse, ele não vai impedir você de ter uma atitude, de repente, reprovável. Ele vai te intuir, mostrando que aquilo não é o correto. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder das nossas decisões. Então, diferentemente daqueles espíritos que não querem a nossa evolução, esses sim, eles vão fazer de tudo para influenciar a gente
para que nós possamos ter, sim, uma decisão reprovável, a qual vai prejudicar a nossa caminhada. E aí o objetivo deles está sendo alcançado, diferentemente desse anjo de guarda. Esse anjo de guarda vai nos intuir para que possamos fazer o melhor. Porém, ele não vai agir de uma maneira onde possa interferir diretamente na nossa decisão. Os guias, só voltando um pouquinho aqui, perdão, quando ele fala aqui, ó, me chamou a atenção, eles obedecem à justiça e nos acompanham por sintonia espiritual. Por que eu voltei aqui? Porque a gente tem que ter esse cuidado, meus irmãos. O nosso cérebro é um campo muito grande de energia. Então, tudo aquilo que nós emanamos, nós também recebemos, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está pensando, vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós consumimos. Eu sou jornalista e eu falo para vocês com propriedade. Cuidado com aquilo que vocês consomem na mídia, na televisão, no rádio e principalmente nas redes sociais. Esses veículos de comunicação servem muito para levar informação e ajudar a vida das pessoas. Porém, muitos deles acabam deturpando o verdadeiro valor que tem, certo? Com o objetivo de atingir outros interesses. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal, na verdade, que eu sempre falo, assistam palestras espirituais no YouTube, boas palestras, não precisa nem ser relacionada ao espiritismo, mas tem vários palestrantes, vários coaches, várias pessoas fenomenais que dão palestras de conexão com Deus, evolução nos seus pensamentos. Então, ocupem sua cabeça mais com isso. Leiam livros, façam uma caminhada, meditem, mudem o seu ambiente de amizade, muitas vezes você até precisa fazer isso, os seus hábitos do dia a dia, vejam quais são as pessoas que estão andando do seu lado, se essas pessoas também buscam uma evolução. Tudo isso é a sua sintonia espiritual, tá? Então, o teu processo de caminhada, ele vai passar por tudo isso que foi dito, inclusive até as amizades que você tem por perto. Os guias espirituais, se quisessem, lutariam com os espíritos ignorantes e venceriam com facilidade, expulsando-os do convívio do seu tutelado. No entanto, o seu protegido chamou-los-ia de novo pelo seu proceder. Necessário se faz que o protegido queira melhorar, para receber dos seus benfeitores a assistência completa, de sorte a ser protegido por eles. Do contrário, ficará em trevas com os malfeitores até acordar, ou acordarem, todos perseguidos e perseguidores, para o rebanho de Deus. O Mestre, em seu Evangelho, não arranca os defeitos dos seus discípulos. Ele apenas os ensina a cultivar as virtudes, porque o erro é ilusório, no campo da mortalidade do bem. O amor é um sol, e seus raios são a fraternidade que se divide para depois formar um todo de luz, a garantia de quem a conquistou no coração. A luz não teme as trevas, como já falamos. Ela é, na sua expressão, o próprio Cristo em seu vigor, que nunca falha, que saiu a semear as sementes do amor, que não deixam de nascer no terreno da consciência. O fato de o anjo de guarda não pôr resistência não é sinônimo de medo. Ele fica aguardando melhores resultados para os espíritos que ainda dormem na inconsciência dos valores imortais da alma. Então, como eu tenho repetido, todos nós teremos um momento de despertar. Alguns vão ter mais um tempo para despertar, alguns já despertaram muito antes do que nós, alguns estão despertando agora. Então, essa é a importância da gente tutelar, a gente se proteger, a gente ver como a gente está tocando a nossa vida no nosso dia a dia. Para a gente não cair, porque é muito fácil cair na tentação novamente. A importância da gente estar com essa conexão com Cristo, sempre estar buscando esse nível espiritual, então isso te aproxima do seu mentor. O seu mentor, na verdade, o seu espírito protetor, ele está ali te observando o tempo inteiro. Se ele percebe que você, ao invés de você caminhar, você está se desvirtuando, ele vai procurar uma pessoa, um irmão encarnado, que está buscando algo melhor para a vida dele, que está procurando essa evolução, e essa sintonia vai aproximar dele. Não que ele vai deixar essa pessoa, que ele vai abandonar, não. Ele vai continuar tentando ajudar, mas ele entende que essa pessoa não está fazendo a parte dela. Então, o que ele faz? Ele continua aqui, velando, tentando ajudar, mas em determinado momento pode ser que ele até abandone. Fala, olha, esse irmão não está caminhando para a luz como a gente pensou que ele faria. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que são mais fortes. É que no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores.
mas não o abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Olha só, como eu acabei de citar lá atrás. É uma doutrina essa dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e delicados amigos de que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Sim, provavelmente os nossos anjos de guarda, eles são os nossos melhores amigos. É que a gente não consegue entendê-los. Muitas vezes a gente nem percebe que eles estão próximos tentando ajudar a gente. Eles se acham ao nosso lado, porém, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, eles estarão convosco. Se nos cárceres, se nos hospitais, se nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cuja brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Essa é uma mensagem de Santo Agostinho. Então, esses nossos irmãos, eles sempre estão próximos da gente. Por mais que as nossas atitudes sejam reprováveis, eles podem até se afastar, mas basta a gente crer e chamá-los novamente. Eles vão se aproximar, porque eles têm uma missão a cumprir com a gente. E eles estão cumprindo a missão, mesmo que nós não cumpramos a nossa. Eles estão cumprindo a missão deles. E quem sabe, como foi dito lá atrás, em determinado momento, nós podemos estar lá no plano espiritual, sendo anjo de guarda de algum irmão encarnado aqui no planeta, e nós devemos cumprir essa missão e podendo passar a mesma situação que esses espíritos passam. Que se conheceis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá este anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizestes. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes retornareis às vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Ou seja, esses nossos irmãos espirituais, eles sabem o que a gente está pensando. Inclusive, como nós vamos agir, eles têm conhecimento de tudo isso. Não adianta a gente mentir para eles. E mesmo assim, mesmo que a gente esteja tendo condutas erradas, eles continuam, eles são persistentes, eles procuram nos ajudar. Então, aqui, como eu disse, a gente vai ter aqui algumas categorias desses anjos de guarda. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, nós temos aqui, o espírito protetor, que é o anjo de guarda ou o bom gênio. Esse tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior à do protegido. Então, esse é aquele que eu disse lá atrás, ele tem uma missão a cumprir aqui. Então, não é apenas um espírito protetor, é mais de um. Então, em determinado momento da sua existência, você tem um anjo de guarda que acompanha, porque aquele seu processo de encarnação necessita do auxílio desse anjo, necessita dessa energia espiritual dele, dessa orientação, certo? Ou até mesmo para ele evoluir, ele precisa passar ao seu lado por uma etapa. Quando isso for superado, vem outro anjo de guarda para superar outra etapa, e assim sucessivamente. Aí nós temos um outro caso aqui, os espíritos familiares. Esses se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, para ajudá-las conforme seu poder, muitas vezes limitado, seu conhecimento. São bons,
mas às vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Ocupam-se voluntariamente dos detalhes da vida íntima e somente agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Ou seja, esses aqui são irmãos familiares. Podem ser irmãos de vidas passadas, podem ser de existências que você teve numa outra existência, ou nessa existência que a pessoa desencarnou antes de você e está no plano espiritual. Só que em questão de evolução, o espírito protetor, esse que vem com missão, o nível evolucional dele é mais superior que esse do familiar. Aí nós temos aqui os espíritos simpáticos, que esses se ligam a nós por afeições particulares e certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, ou seja, elas são momentâneas. Então, aqui você pode atrair tanto aquele irmãozinho que também está caminhando para a luz, que busca a luz, que busca ser uma pessoa melhor, ter essa reforma de vida dele, se transformar num trabalhador do Cristo, como você pode encontrar também aqueles irmãos que buscam as trevas, que estão bem distantes da luz, e na verdade eles não querem estar próximos da luz. Eles são espíritos relacionados a questões de vícios sexuais, mentira, falsidade, violências como assassinato, por aí vai. Então, nós temos essas duas situações aqui quando são espíritos simpáticos. E como que funciona essa simpatia? Através do nosso pensamento. Eles vão se ligar com a gente por meio daquilo que a gente anda pensando e anda emanando. São as nossas atitudes. Essa ligação vai acontecer dessa maneira. O mau gênio. Esse é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por sua própria iniciativa, e não no cumprimento de uma missão. A constância da sua ação está em razão de acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem tem a liberdade para imputar-lhe a voz ou rejeitá-la. Então, esse mau espírito aqui, posso até enganado, mas de repente pode ser até um inimigo de uma vida passada, que vem com o objetivo de acabar com a existência desse irmão que está aqui encarnado, para se vingar de alguma situação. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo de guarda? Essa é uma pergunta que foi feita. 500, a pergunta 500. Sim, quando atingir um grau de poder, conduzir-se a si mesmo, como chega ao momento para o estudante em que não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não sucederá para vós aqui na Terra. Ou seja, a gente vai estar aqui reencarnando, e se a gente continuar a nossa caminhada sempre, cada vez mais buscando a melhoria, pode ser que a gente chegue num nível onde nós não necessitamos mais de um anjo de guarda, por conta assim, da nossa evolução está tão alta que a gente possa nem reencarnar mais. Não seja nem necessária essa nossa reencarnação. Como nos aproximar do nosso protetor? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. A voz do anjo da guarda, médium. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, e que os outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar quem os aconselha. Chamai o espírito razão e inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta, em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chamada sagrada, que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrasta os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar
e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Ou seja, é sabido que a espiritualidade tem muita dificuldade de se comunicar com determinados irmãos, pelas questões como ela vive, como o Simão vive o dia a dia, essa conexão que ele tem com o eu evoluído dele, como que ele conduz os seus hábitos. Então, assim, como foi dito, todos nós temos esse anjo que vai nos ajudar, vai nos vigiar, vai nos intuir, só que o problema é que a gente não ouve ele, a gente não ouve. Então, assim, às vezes a gente até começa a ouvir esse anjo de guarda, mas o que cabe é a decisão que a gente quer. Tem uma frase do Divaldo que eu carrego para a minha vida, que ele fala o seguinte, que muitas das vezes ele estava confuso em determinada situação, e que ele ia intuir, e a resposta que vinha para ele não era a resposta que ele queria. Porém, lá na frente, ele via que era a melhor resposta. Em outros momentos, ele teve a resposta que ele queria. Porém, quando ele chegou lá na frente, ele viu que aquela resposta não era a melhor. Então, é basicamente isso. A gente tem que dar ouvido para a intuição, para o nosso anjo de guarda. Mas como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, como eu disse, na meditação, você silencia. Eu tenho aprendido muito isso com o meu mestre na casa, no Ramatiz, a silenciar. Quando eu estou diante de uma situação que eu não tenho resposta e eu não quero tomar uma decisão precipitada, o que eu faço? Eu entro em estado de meditação à noite, ou no momento que eu posso, sento, começo a meditar, ligo um mantra para eu ouvir e espero que a resposta venha. Se ela não vier, não tem problema nenhum. Em determinado momento daquele dia, a clareza vai chegar. A situação vai acontecer e a resposta a gente vai ter. Então, isso eu tenho feito na prática. O que é isso? Eu estou ouvindo a minha intuição, eu estou ouvindo o meu anjo de guarda. Eu estou deixando o meu eu, ego, matéria, falar por mim, estou deixando o meu eu evoluído me conduzir. Aí eu começo a me desprender, eu começo a dar ouvidos às decisões que vêm do plano espiritual. E isso tem me ajudado muito. Vamos lá. Todos nós temos um desses gênios tutelares, que nos inspira e nos dirige nas horas difíceis. Daí a poética lenda cristã do anjo guardião. Não há pensamento mais doce e mais consolador. Saber que um amigo alcançou-nos, sempre disposto a nos socorrer, de perto como de longe, a nos influenciar a grandes distâncias, como manter-se perto de nós na prova, aconselhando-nos através da intuição, aquecendo-nos com seu amor. Eis a fonte inapreciável de força moral. A ideia de que testemunhas benfeitoras invisíveis veem todas as nossas ações, entristecem-se ou rebugilam-se, é bem feita também para nos inspirar mais sabedoria e circunspecção, cautela. Esse é um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis. É através dessa proteção oculta que se fortificam os laços de solidariedade que se unem o mundo celeste à terra. O espírito livre ao homem, espírito aprisionado na carne. Através dessa assistência contínua, criam-se de parte a parte as simpatias profundas, as amizades duráveis e desinteressadas. O amor que anima o espírito elevado entende-se aos poucos de todos os seres, reportando-se incessantemente a Deus, Pai das almas, foco de todas as potências afetivas. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência as desfaz. Já estamos quase terminando, meus irmãos. Então, aqui, a reencarnação fortalece os laços. Agora a gente vai explicar aqui. Ó. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidas e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à reticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não,
nem por isso deixam de estar unidos pelos pensamentos. Olha, como eu falei lá atrás, conexão. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fique a estima mútua que os liga. Fica bem claro que aqui se trata de afeição real, da alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. A de natureza carnal se extingue com a causa que lhes deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe para sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essa realmente nada são umas para as outras. A morte separa na terra e no céu. Ou seja, quando há uma conexão por conta de interesses, geralmente ela vai terminar quando uma dessas pessoas morre. Já diferente quando as pessoas querem progredir junto, certo? Então, assim, é de alma para alma. Essa conexão, essa conexão entre elas, ela vai perpetuar inclusive encarnações. Agora, quando há interesse só na parte financeira ou amorosa, provavelmente não passa de uma vida. Vamos lá, estamos acabando. A união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que esses recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias dos espíritos, como da terra, como as das raças e povos. Então é muito comum, a gente sabe isso, que nas famílias tem irmãos que às vezes não se dão entre eles, tem um ódio mortal um com o outro, ou às vezes o filho não gosta do pai, não gosta da mãe, é algo assim meio que você fica, não entende aquilo. 2, 3 irmãos têm uma baita de uma relação, se dão super bem, já o outro não gosta de ninguém, não tem proximidade com o pai, com a mãe, ou seja, provavelmente este irmão que está nessa família, ele fazia parte de um outro núcleo familiar, ou era um inimigo desses encarnados que aqui estão, e ele veio, né, nessa vida para tentar ter esse resgate, para resolver isso. E a gente sempre se pergunta, mas como é possível? Meu Deus, são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, são tão diferentes. Às vezes, infelizmente, acontece até caso de um irmão tirar a vida do outro, assim, por uma discussão. Está aí a explicação, que são irmãos de famílias diferentes, de planos espirituais, que reencarnam no mesmo núcleo para que possam evoluir e progredir. E às vezes isso não é possível, eles não suportam a questão de um estar convivendo com o outro, e acaba, até, às vezes, uma pessoa matando a outra. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, ou seja, material. É uma filiação apenas daquela existência, não é uma filiação de almas, sem qualquer laço espiritual. Com a reencarnação e o progresso, o que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram.
com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. Então, nesse final aqui, nos últimos slides, foi dito bastante sobre a questão dos laços familiares. Provavelmente, foi tão citado isso no livro dos Espíritos, por conta dos anjos da guarda, que muitos desses anjos da guarda são nossos familiares, que nós tivemos em outras vidas, outras encarnações, sejam filhos, maridos, mulheres, primos, sobrinhos, enfim. São laços de existências passadas que muitas das vezes nós nos reencarnamos aqui, estamos reencarnados, mas esses irmãos estão no plano espiritual sendo nossos anjos de guarda. E assim sucessivamente. Quando nós sairmos daqui, pode ser que algum desse nosso familiar reencarne e nós tenhamos a possibilidade de sermos o anjo protetor, o anjo de guarda, tentarmos também ajudar na evolução dessa pessoa. Por isso a importância de, enquanto aqui estivermos, nos capacitarmos, estudarmos durante o dia. Quando a gente tem um tempo, você está com tempo livre, desliga a televisão, pega um livro, vai ler um tema que vai te ajudar a evoluir, vai aumentar a sua conexão com Cristo, vai te aumentar o seu nível de conexão com o universo. Uma coisa que eu sempre faço e falo quando eu posso, é que quando eu vou dormir, eu sempre peço à espiritualidade amiga que leve o meu espírito para aprender, leve o meu espírito para estudar, que eu possa trabalhar no plano espiritual, ajudando os mais necessitados, porque a gente sabe que não é só obra, não é só estudo, é vivência, é prática. O trabalho do dia a dia, às vezes, traz muito mais conhecimento, informação e evolução do que uma obra literária. A gente tem na prática, a vivência. Mas eu sempre procuro fazer isso. Então, à noite, quando eu vou dormir, eu sempre peço para os anjos de guarda, meus irmãos, a espiritualidade, que me possibilitem ir para as escolas espirituais, que eu possa estudar, que eu possa evoluir, e para que no outro dia eu possa continuar minha caminhada da melhor maneira possível, sendo útil ao máximo de pessoas que necessitam de ajuda, inclusive eu. Então, meus irmãos, foi isso. O estudo de hoje é esse: anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Estou abrindo aqui o microfone para vocês. Se alguém de vocês quiser fazer algum complemento, algum comentário, fiquem à vontade, tá? Obrigada, Alessandro, pela reflexão de hoje. E fique à vontade quem quiser participar.